Olá, boa tarde, 1h29. 1h29. Boa tarde a você que acompanha toda a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. Você que estava acompanhando o Astério Moreira com o Gazeta Alerta e toda a equipe do Gazeta Alerta, agora você está conosco aqui no Gazeta Entrevista. Hoje, para você perceber como é que são as coisas, né? Ontem nós conversamos com o presidente do sindicato da Associação Rural lá de Tarauacá, correto? O José Filho, né? E o Zé trouxe aqui falas importantes, eu diria até que corajosas, em se tratando de ele como um representante classista, né? Que ele representa a classe dos pequenos produtores ali da região de Tarauacá, falou das apreensões, das ansiedades, o que o novo governo vem acenando, de que forma, não é? Para o setor produtivo, especificamente para o pequeno produtor. Hoje, nós vamos conversar com o Chagas Batista. Chagas Batista é uma liderança política ali, sobretudo ali da região de Tarauacá, e o Chagas, ele se contrapõe ao que disse o Zé aqui em vários aspectos. Vamos conversar com ele daqui a pouco. Então, a conversa de hoje, em boa medida, foi pautada ontem. E desta forma, o Gazeta Entrevista continua o debate a respeito. O grande guarda-chuva dessa discussão toda, o grande guarda-chuva são os modelos de desenvolvimento. Continuamos ainda a tratar desse assunto. E quer que eu te diga uma coisa? Quanto mais se discute isso, ainda é pouco. Nós não vamos conseguir esgotar esse assunto. Fique tranquilo, não vamos esgotar esse assunto, porque ele está sempre mudando. O desafio é tornar esse assunto com um debate qualificado. Esse é o desafio e de certa forma, é o grande desafio do Gazeta Entrevista, não é? Mas antes de eu chamar o Batista aqui, eu quero falar para você que me assiste, que eu vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a Associação de Moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali próximo à sede da Polícia Federal. Aperta o piloto aí, Lala. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio. E quem cuida é a Associação de Proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Tá vendo como o negócio é? Olha o nível, hein? Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000, 3214 1000. Hiper Empreendimentos, há mais de 40 anos, realizando sonhos. Está aí, portanto, esse projeto aí, né, da Hiper Empreendimentos, mostra como é que o mercado imobiliário vai melhorando a qualidade dos serviços apresentados para nós, né? Bom, o assunto agora, como eu disse ainda há pouco, nós vamos continuar falando a respeito, apertou o piloto já, né, Lala? Você está ligeiro. A respeito de modelos de desenvolvimento. Esse é o grande pano de fundo que justifica o que se debateu aqui ontem com o presidente da Associação dos Produtores Agricultores lá de Tarauacá, não é? O José Filho, presidente do Sindicato Rural de Tarauacá, acho que é isso. Quando eu falei Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ele falou assim, não,
é Sindicato Rural, já dando uma dimensão da mudança, da percepção que ele tem a respeito do assunto, né? O Zé Filho. Bom, o Zé Filho trouxe aqui alguns problemas. Eu destacaria, se eu pudesse destacar uma fala do Zé aqui ontem, eu destacaria qual fala? Eu destacaria a fala da insegurança, da ansiedade que o setor produtivo está tendo em relação ao que o presidente Lula vai apresentar. Por exemplo, quem que vai assumir o Ministério do Meio Ambiente? Opa, isso é uma pergunta. Pelo que eu percebi aqui na conversa de ontem, se for Marina Silva, o Zé Filho não é meio desconfiado. E aí eu queria saber do Chagas, ô Batista, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Você assistiu ontem a entrevista do Zé? Assisti. Coincidentemente, né? Estava assistindo e vi o Zé, a entrevista que ele concedeu aqui. Você acompanha a desconfiança dele? Vamos já começar por aquilo que eu entendi que é o aspecto mais importante da... Tem outros aspectos, nós vamos colocar aqui. Mas essa insegurança em relação à gestão de Lula, no que se refere à agricultura, e agricultura versus meio ambiente. Marina Silva, você tem alguma desconfiança em relação a esse nome? Olha, é importante dizer que a Marina, né, ela que pese ser uma pessoa da mais alta qualidade, do maior prestígio, e que nós nos orgulhamos, afinal de contas, né, a acriana, certo. Ela sempre teve uma concepção muito preservacionista, que os técnicos chamam de santuarista, né? De manter a floresta intacta. De manter a floresta intacta. Eu acho que... O que eu acho injusto, inclusive. Eu sou daqueles que acham que nem muito ao céu, nem muito ao mar, né? É preciso conciliar, é preciso compatibilizar o desenvolvimento com a proteção e o equilíbrio ambiental. Eu sou desenvolvimentista, tenho uma concepção desenvolvimentista, mas eu entendo que qualquer empresa, principalmente rural, ela precisa ter dois componentes fundamentais e que são os mais importantes na minha opinião. Quais são os fundamentos? O componente social, em primeiro lugar, porque afinal de contas, quem produz a riqueza são os trabalhadores, né? O que bota a mão na massa, o que planta o capim, o que tira o leite, o que leva o boi para o mercado, o que abate. Então, esses precisam também ter vida digna. Ter dinheiro suficiente para comer a carne também, inclusive a picanha. Né, que ultimamente não estava tendo oportunidade de comer, fazia tudo isso, um símbolo, né? Metia a mão na massa, metia a mão no boi, matava o boi, fazia tudo, mas não tinha sequer no final do mês condições de comer a boa carne, porque disparou tudo, né? Então é preciso ter responsabilidade social. Certo, esse é um fator. Esse é um fator. E o outro componente importante é o componente ambiental. Por que esse componente ambiental? Porque, afinal de contas, esse planeta não é nosso, não é só nosso. Ele é nosso hoje, é dos nossos filhos amanhã, é dos filhos dos que pensam diferente de mim, e nós temos a responsabilidade de cuidar disso. Mas em que Marina Silva ameaça esses dois fundamentos? Não, eu não sei se ameaça, eu não sou desses que digo que ameaça. Ah, tá. Eu acho, não tenho. Eu disse que ela sempre teve uma concepção, na minha opinião, e eu acompanhei isso desde o início. Eu fui, né? Eu sou da velha escola, né? Enfim, então ela sempre teve uma concepção muito preservacionista, né? Achava que, inclusive, a exploração madeireira, ela não tinha que, né? Isso era uma coisa muito complicada, muito difícil de se fazer. Eu também tenho uma concepção sobre isso, mas é preciso encontrar meios para explorar, para extrair madeira, para plantar madeira, né? Mas, Batista, eu não estou conseguindo entender o teu raciocínio no seguinte aspecto. Quando você fala que Marina Silva tem, ela naturalmente, um perfil mais preservacionista, o que eu até coloco isso eu relativizo, mas respeito a sua opinião. Quando você fala isso, você passa para o telespectador a ideia de que você não dialoga
Correto. com Então ela. deixa eu só explicar melhor. Eu acho que hoje a prova marina amadureceu para essa realidade, né? Porque nós sabemos que criou-se um rótulo, né, com relação à Marina. Também talvez entendo, isso sim. seja um problema. A Marina, quando foi ministro do Meio Ambiente, tinha uma relação mais com as ONGs, quem administrava era as ONGs, tal, internacionais, aquela coisa toda. Certo. Que não era verdade. Não é. Embora ela tivesse uma boa relação, porque isso é importante, até para o país, né, poder dialogar com os organismos internacionais, as instituições internacionais que tinham essa preocupação ambiental, ela teve isso, né? Então criou esse rótulo, essa agressividade contra ela. Então, assim, é fato também que ela tinha uma concepção muito preservacionista, digamos assim, falando, né? Mas, assim, na minha opinião, não é isso de fazer medo. Eu vi o Zé falando, Zé é meu amigo, né? Menino jovem, converso com ele, um rapaz inteligente, inclusive falando em maldade, né? A maldade... Isso é um exagero. Deixa eu lembrar aqui um ponto que eu acho que é fundamental nós discutirmos aqui, até porque o que nós vamos discutir agora é algo que guarda relação com a execução na ponta da política pública. O que ele falou aqui ontem, por exemplo, e aí eu queria ouvir você, porque você conversa muito, você é da região de Tarauacá, conversa bastante com os produtores ali. Ele falou a respeito de problemas muito práticos e lembrou de casos, não foi nem aquele que ele veio aqui denunciar. Ele relatou problemas de execução de política ambiental durante toda a Frente Popular. E aí eu queria saber de você o seguinte, procede isso? Os agentes de meio ambiente, quando chegavam lá na ponta, ao invés de orientar e ter uma relação de parceria com o produtor, acabava chegando para... meter o cangaço lá no pessoal? Eu diria que 80% desse pensamento é exagero, é preconceito que foi criado. Porque hoje, em que pese o governo do Estado não tenha política para a zona rural, esse governo não tem política de desenvolvimento da pequena produção, não tem, eles continuam multando. Chego lá, multam, e são multas... Multam tanto quanto a Frente Popular multou? Eu diria, não sei se tanto quanto, mas multa. Porque ele falou que não, né? Você viu que ele falou que não? Ele falou e é verdade, eu acho que multa menos, porque eu acho que é uma irresponsabilidade, porque o governo do Estado, ele abandona a atividade rural, os produtores rurais, e digamos assim, deixa aí, fazer como eles querem fazer. Aí de vez em quando chega lá, multa, uma coisa e outra, eu acho que multaram em menor quantidade. Mas o problema sério é que eu posso te dizer aqui uma coisa. Eu fui, por exemplo, gerente da CEAPROF em Tarauacá. Opa! Quando eu fui gerente da CEAPROF em Tarauacá, não tinha verdura, não tinha cheiro verde no mercado. Perdão, deixa eu só explicar aqui, por favor, Laércio Aperto Biloto. A CEAPROF era uma Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar. Então, digamos assim, era uma parte da gestão do governo da Frente Popular que era focada para o pequeno agricultor, diferente da CEAP, que cuidava mais daquele agricultor já com um capital com maior estrutura, um produtor mais capitalizado. Então, a CEAPROF que ele está falando é para o pequeno produtor. Vamos lá. E aí? Então, quando eu cheguei na gerência da CEAPROF, não tinha nada. CEAPROF não tinha carro, tinha umas motos quebradas, não tinha técnico. Existia lá, né? Não estava funcionando praticamente. Eu cheguei, durante 2 anos que eu fiquei na CEAPROF, na gestão do governador Tião Viana, o primeiro mandato. 2 anos que eu fiquei, entre programa de aquisição de alimentos, o PAA, né? Programa de aquisição de alimentos. Problema de aquisição de alimentos do governo do Estado, o PAA da CONAB, do governo federal, que era 2 PAA, liberação de crédito, financiamento, PRONAF, distribuição de equipamentos, barco, máquinas, motores, sementes, construção de programa de açudagem. Em 2 anos, nós botamos mais de 20 milhões na praça. Menos de 2 anos. Com os 2 PAAs e mais o programa de açudagem. Programa de açudagem, de criação de pequenos animais, de distribuição de equipamentos. Inclusive,
fazendo programas de aradagem, de destoca, e inclusive trabalhando um outro programa do Fundo Amazônia, que era distribuição de bônus para aquelas propriedades que se adequasse ao modelo de desenvolvimento sem precisar tocar fogo. Então era muito dinheiro. Era um estímulo que o governo encontrou para que o pequeno agricultor não utilizasse o fogo como uma ferramenta de trabalho, né? Isso acabou. É claro que esse programa, e eu diria que ele tem que voltar toda essa política compensatória para a nossa região, ela tem que ser mais agressiva no sentido de maior investimento. E eu estou muito otimista em relação a isso. Porque é verdade que nós temos uma responsabilidade muito grande com relação à preservação ambiental e nós não podemos ser irresponsáveis em relação a isso, mas nós precisamos ter políticas compensatórias para a nossa região, para a Amazônia, para os ribeirinhos, para esse povo que vive em região de difícil acesso, que não tem como levar trator, que não tem como levar máquina, que trabalha com muita dificuldade ainda naquelas condições da derruba e do fogo mesmo. Que ele falou que esse aí é um método um modo de produção do pequeno agricultor. E eu acho que vai continuar sendo ainda por um bom tempo ainda. Agora, é preciso começar a reduzir drasticamente com investimento para que a população, os produtores, aqueles que vivem da produção e aqueles que são até empresários também que trabalham, não sejam prejudicados, não sejam penalizados. Batista, eu queria saber a tua opinião, qual a tua leitura, porque onde é que está a falha então? Porque semana passada eu conversei aqui com o secretário de Estado de Gestão e Planejamento, Coronel Ricardo Brandão. A impressão que eu tive, vou lhe ser bastante franco, a impressão que eu tive é que eu estava diante de um secretário do Jorge Viana. A retórica dele completamente compreensiva, de um entendimento, eu diria até maduro, sobre desenvolvimento sustentável, sobre essas políticas compensatórias. Parecia que era um secretário do Jorge Viana. O que está faltando então dentro do governo? Na verdade, é obrigado a fazer o discurso, tem a compreensão, mas a prática é completamente diferente, né? Se você for nos municípios, você não vê nada. Você não vê técnicos, não tem técnicos para orientar o produtor, para construir projetos sustentáveis. Você não tem nada, nada. É a execução que não existe, não há prioridade, não há execução. Eu acho, você pegar o governo do Estado, no primeiro mandato, a CEAPROF, ela mudou de nome, não sei como é nem o nome. Agora está a CEAP, Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio. Essa secretaria... Ela foi unificada, né? Foi unificada, né? Essa secretaria mudou de secretário quatro vezes. Eu nunca vi a presença do secretário em Tarauacá. Não sei, nenhum dos 4 que mudou. Nunca vi. E eu trabalho, assessoro, ajudo os sindicatos de trabalhadores rurais, porque sempre tive uma relação direta com eles. Eu nunca vi a presença do secretário. Nesses 4 anos do governo Gladson? Secretário que passaram pela secretaria nos 4 anos do governo Gladson. Então, como é que você pensa, como é que você quer desenvolver, você quer ter uma relação de compreensão da realidade com pessoas 4 secretários que passaram por lá que sequer visitaram os municípios? Então, o que há de fato que você perguntou e eu respondo, a compreensão existe, porque até para uma questão de justificar institucionalmente a sua função, é preciso dizer que isso é assim mesmo, tal, mas na prática não funciona. Então é só uma retórica? Só retórica, só conversa. Não tem nada. Então, já que o cenário da gestão e a relação da gestão com o produtor é esta que você está expondo aqui, não tem o mínimo sentido desconfiar de quem vai assumir o Ministério do Meio Ambiente ou não, já que tem tanta coisa por fazer aqui, né? A desconfiança é em função daquilo que a gente estava conversando inicialmente aqui, né? Muitos dos produtores e alguns, vamos ser sinceros, ficaram à vontade também para abusar. Alguns produtores. E quando eu estou falando de produtores, não são aqueles que trabalham lá na terra,
Né? Não são os pequenos. Não são os pequenos, são aquele que tira o sustento, trabalha ali na terra para tirar o sustento das suas famílias, ou até para gerar alguns empregos ali. São algumas pessoas que chegam para destruir. Né? Aí você está falando de produtoras que têm um pouquinho mais de estrutura para poder... E até médios também, que chegam, entram numa área, por exemplo, numa área ilegal, entram em áreas de propriedade particular que está abandonada. Vamos pegar, por exemplo da Paranacre, por exemplo, que é a região da Paraná, que é terra do Ratinho, em Tarauacá. Essa terra foi ocupada por pequenos, por médios e por pessoas até de uma certa condição. Então, lá se faz e cada um desenvolve o seu modelo. Tem aqueles que são orientados pelo sindicato, os trabalhadores rurais, que têm os seus limites de cultivar, de brocar, e tem aqueles que chegam já derrubando 50 hectares. Né? Isso aí, sem a menor autorização, sem o menor licenciamento, isso é um absurdo. Isso uma não terra tá correto. de ninguém, né? Isso não está correto. Então, assim, esses têm medo, porque sabe que não vai haver mais essa porteira aberta, como dizia o ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, né? A porteira não vai estar mais aberta para esse tipo de ilegalidade, para esse tipo de irresponsabilidade. É preciso compatibilizar o desenvolvimento, o trabalho, com responsabilidade ambiental. E eu digo para ti que eu estou otimista em relação ao que pode vir com o governo do Lula. Batista, nós vamos fazer um intervalo agora e eu queria retomar um argumento que foi apresentado aqui ontem também pelo Zé, que foi o seguinte: olha, a questão da legalização da terra, da regularização fundiária. Fundamental. Ele coloca que lá na região de Tarauacá há um déficit de aproximadamente, ou foi 1.200 propriedades ou foram 2.000, algo do tipo. Mas não é pouco para um município daquele tamanho. Eu queria saber, depois do intervalo, queria que você falasse a respeito se você confirma ou não esses dados e qual que é a perspectiva. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.